É interessante porque a escrita brasileira, a literatura brasileira como um todo, ela está muito permeada de tensões sociais que são que acarretam na criação de novas relações, de novos direitos. O direito ele nasce dessas tensões sociais, no sentido mais amplo do termo, né? Quer dizer, peças como Morte e Vida Severina, por exemplo, o longo poema do João Cabral de Melo Neto, ele tem toda uma discussão sobre o direito, quer dizer, toda uma discussão, digamos assim, onírica, sobre a discussão do direito à propriedade da terra. Né? É verdade. Como São Bernardo também tem muito isso, né? Aquele mundo reificado do pequeno proprietário e tal, né? Memórias do Cárcere sobre... que aquilo é uma loucura, é uma situação kafkiana. O cara é preso... Não tem processo, não tem... Depois ele faz uma sátira que eu acho ótima, ele diz... O governo achou por bem pagar minha passagem para o Rio de Janeiro, por isso eu moro aqui hoje. É verdade, é verdade. O Graciano era irônico, não era irônico? Enfim, quer dizer, vocês trabalham exatamente esse tipo de aspecto, então, no curso. Como é que é feita essa ligação? Nós temos trabalhado, eu lá na pós-graduação, nós trabalhamos um pouco sobre um conhecimento elementar mínimo da linguagem literária e depois da própria linguagem cinematográfica, porque na parte do direito eles já chegam com muita informação. A nossa pós-graduação, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, a área de concentração são os direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais é uma temática extensíssima e que se ampliou, todavia, mais com a nova Constituição, com a Constituição em vigor do Brasil. Então, naturalmente, depois de estudarmos minimamente estes elementos conceituais da linguagem literária e da linguagem cinematográfica, nós passamos para uma relação direta com o direito, por exemplo. Neste semestre eu trabalhei 2 autores somente, eram 6 alunos do doutorado e do mestrado, e cada um dos alunos ficou encarregado de estudar uma obra literária que tinha sido adaptada para o cinema. Foram 3 obras do Graciliano Ramos, Memória do Cárcere, São Bernardo e Vidas Secas, e 3 obras do Chico Buarque de Holanda, Budapeste, Benjamin e O Estorvo. Então, eles identificaram todos os elementos jurídicos contidos nesse texto literário e nesta obra cinematográfica. E quais os direitos fundamentais que foram feridos, ou que foram observados, ou que foram investigados, ou que estão no substrato da obra literária ou da concepção cinematográfica. Se identificou ali exatamente o problema do direito da propriedade, o direito autoral. Em Budapeste é basicamente o direito autoral. O Benjamin é o problema da violência, que tanto tinha no período ditatorial como na contemporaneidade das grandes cidades, a violência brasileira. E cada um desses livros, no Estorvo, o próprio direito de propriedade, porque o personagem central, na sua busca, na sua fuga permanente, fica, na verdade, perde o direito de propriedade que ele tinha sobre o sítio, que tinha herdado da família. Quando ele chega lá, ela está totalmente invadida, depois ele descobre que é por marginais, e então ele já não se sente mais dono, ele não sabe quem é o dono. Então, esses direitos a gente tenta identificar e dar uma contribuição jurídica. Eu tenho reconhecido que, por exemplo, a própria obra do Chico Buarque de Holanda, que é um autor contemporâneo, ele tem sido objeto de muitas teses de mestrado e de doutorado, mas na área da literatura, da história, da geografia, da politécnica, não tinha visto ainda na área jurídica. Nós vamos sair com um livro que se chama precisamente Direitos Fundamentais, Cinema e Literatura, com esta visão monotemática, ou seja, com esses 2 autores, trabalhando os elementos jurídicos contidos na obra literária desses 2 autores, de Graciliano e Chico Buarque. De certa forma, como isso sobrevive no cinema, né? Agora, claro. Um aspecto curioso nisso tudo é o seguinte: houve uma tradição de grandes juristas, literatos, as pessoas... Quer dizer, há uma tradição no bacharelismo brasileiro de quem tenha tendência à escrita, né? Ele ia fazer direito, até porque não tinha outra grande opção. E aí você tem toda uma carga
até de pareceres jurídicos, que são peças literárias. O Clóvis Bevilacqua é um dos grandes exemplos disso. Enfim, né, e mais recentemente, muitos outros que tiveram essa certa tendência. Trabalhar a literatura em sala de aula, de certa forma, ela favorece a uma melhor ordenação das ideias na escrita dos alunos? Eu admito que sim, porque uma das aulas que eu ministro é no sentido de por que ler os clássicos. E então, por exemplo, esse meu aluno, ao longo deste semestre, nós só tivemos assim umas 8 a 10 aulas. Neste período de 10 aulas, são 3 horas de aula, de 9 às 12, somente às sextas-feiras. O aluno, por exemplo, cada um deles lê o livro. Então, o Memórias do Castro do Graciliano é um livro de 600 páginas, em 2 volumes. O aluno leu esse livro. Normalmente, ele não teria lido. Ele teve aquela motivação. Então, só se ao final do curso ele já demonstrou, e ele faz uma apresentação ao final de todos os elementos que ele descobriu, os elementos jurídicos que ele descobriu na obra literária e no texto cinematográfico. Então, eu acho isso importante. Foi uma contribuição, eu quero crer que o jurista hoje tem que se abrir para a literatura. Hoje há também uma tendência de muitos juristas, ministros, desembargadores se interessarem em integrar certas academias literárias, porque ali ele encontra uma oportunidade para abrir os horizontes e melhorar o seu linguajar. Hoje a literatura sempre contribuiu muito para o direito. A relação é muito estreita e acredito que seja fundamental estudar literatura, mesmo se pretendendo formar em direito. Há um negócio interessante. No Memórias do Cárcere, logo ali no iniciozinho do Memórias do Cárcere, há um diálogo interessantíssimo, que é quando ele é demitido, né? Que ele é procurado por um amigo que diz, olha, o governador precisa lhe demitir, mas não quer lhe demitir e tal. E ele é muito enfático, diz, olha, motivo se arranja, não sou eu que vou pedir demissão, ele que é verdade. É governador, o cargo é de comissão. Quer dizer, confiança. Essa questão jurídica do poder, né? Quer dizer, a lei criada de uma determinada maneira que favorece somente a um lado, né? No caso aí o poderoso, né? Que tem um cargo que é da provisão dele, que ele demite se ele quiser, ele faz, e, enfim, né? Acabou aparecendo nesse estudo essa visão de como a lei foi utilizada para a defesa de determinados conceitos nem sempre nobres, digamos assim, porque as leis foram criadas. Ele conta uma história fantástica do Sobral Pinto, do primeiro encontro que ele tem com o Sobral Pinto, que o Sobral Pinto diz a ele, eu só vejo uma forma de defendê-lo, é a forma pelo direito, é a lei de defesa dos animais. Sim, né? Quer dizer, é verdade. Essas contradições do direito acabou aparecendo na tese desse seu. É uma curiosidade minha. Eu sei. Veja só, no caso aí, o que a gente observa, o que nós observamos lá, sob o ponto de vista jurídico, da obra Memória do Castro do Graciliano Ramos, é que ele foi aprisionado por 1 ano e meio, e que não foi encontrado, nunca foi jamais aberto qualquer processo contra ele. No período de Getúlio Vargas, então ele, sem ter processo, naturalmente ficava difícil defendê-lo, porque se não havia um processo. Como ele se defender, se não tinha sido aberto um processo? Ele até se refere no livro de que ele era um número. Então, e ficava muito difícil. Então, o fato de a pessoa ser um processo, se não existia processo contra ele, o direito, de um certo modo, aí ainda existiu. Ele não, era um estado de exceção extraordinário. Então, a gente estudou muito mais o problema do estado de exceção e a ausência de defesa ou de contraditório em virtude de que não lhe tinha sido aberto nenhum processo. Portanto, ele foi aprisionado sem que tivesse qualquer determinação judicial nesse sentido. De que ele estava sendo acusado? Ele tampouco soube, né? Durante toda a obra, durante todo o livro, ele está buscando uma explicação de por que ele está ali. Ele sabe que, no fundo, por conta das suas ideias libertárias, que era uma contradição, que incomodava ao poder, mas, de todos os modos, o poder não teve mecanismos institucionais para tentar justificar juridicamente o aprisionamento, não é? Eu acho que... Regis,
Eu que li o Graciliano Ramos era um misantropo, né? É verdade. Ele ficaria surpreso com essa história de saber que na obra dele tem tanto a ver com direito. Mas é ótimo. Mas tem. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras, foi uma boa conversa. Eu que lhe agradeço, Maurício. Muito bem. Espero contar com o acolhimento aqui no Planalto Central desta obra. Muito obrigado. A arte de organizar uma antologia, a definição de critérios temáticos, a escolha de textos e autores, tudo se pauta pela precisão. Do contrário, todo o esforço desanda e não se consegue oferecer um painel real e objetivo. Celina Porto Carreiro organizou a antologia Amar, Verbo Atemporal, lançado pela Rocco, seguindo o caminho da amplidão. Do ponto de vista temático, tudo estava resolvido, mas quando passou a escolha do elenco, a opção foi pela amplitude. São 100 poemas e 100 poetas, abrangendo um vastíssimo espaço temporal, desde Gregório de Matos, nascido em 1623, até Flávio Morgado, que nasceu em 1989. A unidade fica por conta deste estranho sentimento que é o amor. Praticamente todos os autores, entre sentimentos de revolta e platonismos desbragados, falam de um amor idealizado, às vezes impossível, mas sempre prende esperança e desejos irreprimíveis. Como diria Drummond, o amor é isso que se vê. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Amar, verbo atemporal, traduz com perfeição todas estas doces incertezas. Uma outra antologia, recentemente lançada, também se pauta pela vastidão temporal. Vai desde poetas clássicos, quase legendários, como Leandro Gomes de Barro e José Pacheco, até autores bem modernos, como Pedro Monteiro e Arievaldo Viana. A Antologia do Cordel Brasileiro, organizada por Marco Aurélio e lançada pela Global, tem o sentimento do resgate e da preservação. Interessa mesmo mostrar a força do gênero. O organizador não está preocupado em buscar as origens do cordel, mas em destacar sua grandeza como arte popular, onde não faltam os requintes da cultura clássica. Os vários folhetos reproduzidos brincam com estereótipos e conceitos profundos, fundadores da cultura ocidental. E é isso que importa, modular a importância de uma arte que não se perde nas vazantes do tempo, pois sua permanência se garante pela beleza e pelo prazer que proporciona. E assim se escrevem os verdadeiros folhetos de cordel. Para entender e se apaixonar pelos profundos rios de nossa formação cultural, Amar, Verbo Atemporal, organizada por Celina Porto Carreiro, e Antologia do Cordel Brasileiro, organizada por Marco Aurélio. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.